E aí, pessoal, beleza? Então vamos iniciar a aula dessa semana e o conteúdo é medidas de comprimento. Vocês devem fazer a leitura da página 295 à página 297 e realizar os exercícios do 1 ao 6 da página 298 e também do 7 ao 10 das páginas 298 e 299, ok? Pessoal, acompanhe comigo. Eu estava precisando de uma geladeira, fui lá e comprei uma geladeira na loja, bem bonitona, grandona, 2 portas. Ao abrir a caixa, encontrei lá um manual que tinha especificações técnicas. Vamos dar uma analisada neste manual. Nós temos o seguinte, a altura da geladeira. Então, essa geladeira bonitona que eu comprei, ela tem 1,79 metros. A largura dela é de 89,5 centímetros. Profundidade com porta fechada e sem puxador, 73 centímetros. Profundidade com porta da geladeira aberta, 1,15 metros. Estas dimensões aqui, elas são unidades de medida de comprimento. Metros e centímetros são comprimentos. Tenho também outras observações, outras especificações, que é a capacidade de armazenamento, 504 litros. O que seria esse 504 litros? É a capacidade da minha geladeira. Então, ela possui 504 litros. Temos também a massa. A massa dela, 115 quilogramas. Ou seja, o que é a massa? É a quantidade ali que você vai ter que aguentar se você quiser levantar ela. Se você quiser levantar essa geladeira, você vai ter que dar conta de levantar uma massa de 115 quilogramas. Também tenho a tensão de 127 e tenho a potência 265. Aqui apareceram várias grandezas. O que é uma grandeza, então? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Por exemplo, comprimento. Comprimento eu consigo medir, então é uma grandeza. Tenho também capacidade de armazenamento, que estão em litros. Litros é uma grandeza de capacidade, é uma unidade de medida de capacidade. Eu tenho a massa, ok? Unidade de medida de massa, que é o quilograma. Tenho a tensão de 127 e também tenho a potência. Então, lembrando, o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado, tá? Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos focar apenas nas unidades de medida de comprimento, ok? Somente em comprimento por enquanto. Então, acompanhe comigo. O metro é a unidade de padrão de medida de comprimento. Ele é adequado para medir, por exemplo, a altura de uma pessoa, a altura de um prédio ou o comprimento de uma sala. No entanto, há situações em que outras unidades de medida são mais adequadas. Outras unidades de medida são adequadas. Veja, então eu tenho um marceneiro e ele está dizendo que vou serrar ao meio esse pedaço de madeira que tem 1 metro de comprimento, para obter 2 pedaços de 50 centímetros cada. Ou seja, ele tem ali um pedaço de madeira que tem 1 metro de comprimento. Quando ele serra exatamente ao meio este pedaço de madeira, ele vai obter, então, 2 partes de 50 centímetros. Ou seja, 1 metro corresponde a 100 centímetros. E quando ele cortou ao meio, então ficou 2 partes de 50 centímetros. Ou nós podemos dizer também que 1 centímetro corresponde a 1 parte de 100 metros. 1 sobre 100 metros, ou 0,01 metros. Opa, como assim? Não entendi essa parte. 1 centímetro é 1 parte, 1 sobre 100 metros? Sim. Pensa no seguinte. 1 metro. 1 metro tem 100 centímetros, não tem? 1 metro tem 100 centímetros. Então, 1 centímetro corresponde a 1 partezinha de 100. 1 partezinha de 100 metros. Tá? 1 sobre 100 metros.
1 centésimo de metros, ou 0,01. É só um pedacinho de 100 partes, uma parte de 100, por isso que fica 1 centésimo de metros, tá? Então, podemos ver questão de centímetros e milímetros também. Para medir o comprimento de alguns objetos, podemos utilizar como unidade de medida o milímetro. Então vamos ver, pensa lá num pedaço de régua e eu tenho aqui um clipe, certo? Este clipe ele tem o quê? 3,5 centímetros. Não é? 3,5 centímetros. Mas eu posso também representar esta medida como milímetros. Por quê? Milímetros, veja só, do 0 até 1 eu tenho 10 milímetros. De um risquinho até o outro é 1 milímetro. Então, do 0 até 1 eu tenho 10 milímetros, do 1 até o 2 eu tenho mais 10 milímetros, do 2 até o 3 eu tenho mais 10 milímetros. Ou seja, do 10 até o 3 eu tenho 30 milímetros. Só que aqui parou no 0,5. Então, 31, 32, 33, 34, 35 milímetros. Esse clipe eu posso dizer de duas formas, tá? Eu posso dizer que ele tem 35 milímetros ou posso dizer que ele tem 3 centímetros e 5 milímetros. Tá? Ah, posso dizer 3,5 centímetros? Também pode, ok? Então, ele tem 3 centímetros e 5 milímetros, ou 35 milímetros. Vamos ver este botão. Este botão ele tem 9 milímetros. Ele tem menos de 1 centímetro, ele tem 9 milímetros. O que nós dizemos então? 1 centímetro, do 0 até 1, eu tenho 1 centímetro. Quantos milímetros cabem dentro de 1 centímetro? Então, dentro de 1 centímetro, cabem 10 milímetros. Cabem 10 partezinhas de 1 milímetro cada, né? Então, eu posso dizer que 1 milímetro, só 1 milímetro, representa uma partezinha de 10. Concordam? Por quê? Do 0 até 1, eu tenho 1 centímetro e dentro de 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. 1 milímetro só do 0, desse risco do 0 até esse primeiro risquinho, que é 1 milímetro, esta partezinha ela representa 1 sobre 10 centímetros, porque é uma partezinha de 10 partes que tem ali. Então, 1 sobre 10 centímetros, 1/10 de centímetros. Ou que eu também posso representar na forma decimal, 0,1 centímetros aqui. Ok? Vamos ver agora sobre quilômetro e metro. Acompanhe comigo. Manuela iniciou sua caminhada diária caminhando 600 metros de sua casa até a padaria. E depois mais 400 metros até a farmácia. Veja, então ela caminhou 600 metros e depois mais 400 metros. Somando 600 metros mais 400 metros, será 1.000 metros. 1.000 metros corresponde ao quê? Corresponde a 1 quilômetro. Então, 1.000 metros e 1 quilômetro representam a mesma distância. Por isso que eu posso dizer que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Ou podemos dizer também que 1 metro representa 1 milésimo de quilômetro. Então, vamos ver o seguinte. Imagine uma distância de 1 quilômetro dividida em 1.000 partezinhas de 1 metro. Porque eu tenho 1.000 metros dentro de 1 quilômetro, então posso dividir em 1.000 partes de 1 metro. Ou seja, 1 metro, apenas 1 metro, tá? Só 1 metro corresponde a uma partezinha de 1.000. Ok? Por isso que eu posso dizer que 1 metro corresponde a 1 milésimo de quilômetros. Ou, na forma decimal, 0,001 metros, ok? Então, pessoal, essa foi nossa aula sobre unidades de medida de comprimento.
façam lá os exercícios com bastante atenção, o questionário também, e depois confiram as respostas das atividades lá no gabarito na plataforma, ok? Então, bons estudos para vocês, até a próxima aula. Tchau!